Bom dia, atenção, 2, bom dia. Quero falar para vocês do meu desconforto de estar gravando essa aula, porque eu não sei se vai dar certo, é minha primeira aula assíncrona que eu gravo, então vou precisar que vocês me ajudem a melhorar, consertar tecnicamente também a qualidade das informações. Bom, nós vamos discutir hoje as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Eu vou começar explicando para vocês por que nós temos na educação infantil duas diretrizes curriculares e depois eu vou aprofundar no conteúdo das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil que estão vigentes, né, que estão expostas no parecer 20/2009 e na resolução do Conselho Nacional da Câmara de Educação Básica 05/2009. Antes de eu entrar no conteúdo dessas duas normativas do Conselho e explicar por que elas existem, eu quero lembrar um conteúdo que a gente trabalhou na aula de organização da educação infantil, e eu vou trazer esse conteúdo brevemente para poder situar vocês, lembrar algumas coisas que eu considero importantes, e alinhar, né, para que eu tenha certeza que todo mundo está, pelo menos, com essas informações em mente. Então, vejam, primeiro eu quero lembrar vocês que o Conselho Nacional de Educação é o órgão normativo e que cria normas para todas as etapas da educação básica, né, e para o ensino superior também. Então, não sei se vocês vão lembrar um desenho que eu faço sempre no quadro, né, de como que os sistemas se organizam, e é preciso lembrar, então, que ele tem essa dupla dimensão de organização dos sistemas, né, de contribuição para essa normatização. Então, quando o Conselho Nacional delibera sobre diretrizes curriculares nacionais, ele está deliberando para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio e as diretrizes de cada curso do ensino superior, né? Então, nessa aula, nós vamos falar dessas diretrizes, que é uma das normativas do Conselho. Então, o Conselho Nacional, ele normatiza os principais elementos de normatização, as principais ferramentas são os pareceres e as resoluções, e importantes normativas dizem respeito a essas diretrizes para os cursos, para as modalidades, para as etapas educacionais, tá? Então, fazendo esse recorte, nós vamos falar das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Queria também dizer a vocês que esta aula, ela não elimina a necessidade de vocês lerem essas normativas, principalmente as que estão vigentes, que são o parecer 20/2009 e a resolução 05/2009, tá? Então, a aula vocês podem ter lido e vai ser interessante, talvez, me ouvir para complementar informações, ou me ouvir e depois voltar para vocês buscarem o que eu falei no texto, né, normativo, no parecer e na resolução. E depois a gente pode abrir aí as perguntas via Moodle, né, criando aí um chat para a gente debater esse conteúdo desta aula, tá? Queria dizer que é muito importante para quem vai atuar, quem vai sair certificado como professor de educação infantil e que pode vir a atuar como coordenador pedagógico, como um gestor de políticas públicas ou como um gestor de instituições privadas de educação infantil, é muito importante compreender que não são instrumentos meramente burocráticos, né, mas eles trazem uma concepção de infância, uma concepção de criança, tendo em vista essas concepções, uma concepção de como educar em espaços formais essas crianças de 0 a 6 anos, tá? Lembrando sempre, também já fizemos essa discussão, que há disputas, né, nesse campo, como todo campo educacional, para se dizer qual é a educação que nós queremos no Brasil assegurar para as nossas crianças, né? Então, é isso que as diretrizes vão trabalhar nesse sentido para dar essa direção, qual é a função da educação infantil, como a gente compreende a educação da criança de 0 a 5 anos completos ou de menores de 6 anos. Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando, então, para vocês o contexto que antecede a homologação das primeiras diretrizes curriculares. Então, nós estamos falando aqui, olha, gente, não passa.
Aqui. Nós estamos falando aqui o que antecedeu as diretrizes de 1999, quais são os precedentes, né, qual era o contexto histórico desse momento. Então, nós tínhamos acabado de aprovar a LDB, vocês vão lembrar que a LDB é de dezembro de 96, então, na verdade, ela começa mesmo em 97, então nós temos aí 2 aninhos da LDB. Isso é muito importante para a gente entender os limites dessas diretrizes, né? Porque, vejam, naquele contexto, ainda mesmo com a aprovação da LDB, a gente tinha uma prioridade que era quase uma exclusividade em relação ao ensino fundamental. Né? Muito pouco no Brasil se discutia em relação à educação infantil, um pouquinho mais ao ensino médio, mas a educação infantil era algo absolutamente esquecido pela educação, pelos sistemas educacionais e pela área da educação de modo geral, pelas políticas públicas, né? A área era até bastante atuante, bastante reivindicativa, ajudou a formular os princípios que estão na Constituição Federal, que desembocou na LDB, mas, do ponto de vista do Brasil, né, a gente tinha pouca atenção dada, até porque a gente tinha ainda muitas crianças do ensino fundamental, né, de 7 a 14 anos fora da escola, então você tinha um problema muito grande ainda em relação a essa etapa educativa e que se deu prioridade, e essa prioridade, eu volto a dizer, ela quase que significou uma exclusividade. Nós vamos ver isso tanto do ponto de vista do financiamento, quanto do ponto de vista mesmo das discussões pedagógicas, né? Você tinha, então, nessa ponta que era a educação infantil, essa dualidade, né? Uma educação infantil para criança pobre, que nem era chamada educação infantil, né? Mas uma atenção a essa criança, quando voltada para as crianças de famílias pobres, muito articulada à assistência social. Não era concebida ainda como um atendimento obrigatório da área da educação. Né? Então, nesse sentido, você tinha uma dissociação muito grande entre as ações de cuidar e de educar. Você tinha também dificuldade de perceber creches e pré-escolas como sendo um direito da criança de aprender. Né, e um direito de aprender numa instituição coletiva formal. Então, sempre essa dualidade, nós vimos isso também na Organização da Educação Infantil, né, como é que essas instituições nascem, e isso reflete, então, nesse momento histórico aí, esse problema de compreender essa atenção como um direito das crianças, né? Havia uma determinação recente de que, pela LDB, né, que tinha acabado de ser aprovada, de que as instituições de educação infantil deveriam integrar-se aos sistemas de ensino. Então, vocês imaginem que naquele contexto você tinha poucos sistemas de ensino constituídos. Né? Belo Horizonte, por exemplo, era um exemplo disso que eu estou dizendo. Né? Você não tinha conselho, você não tinha um sistema ainda instituído, então você tinha que convencer tanto as instituições de que elas eram obrigadas a se integrar aos sistemas e convencer os sistemas de que eles tinham a obrigação de captar essas instituições, né? Não era uma opção integrar ou não integrar-se. E integrar-se ao sistema era algo muito importante, porque ia dar visibilidade a esse atendimento. Então, nós tínhamos, por exemplo, creches, né? O atendimento à criança de 0 a 3 não era um atendimento concebido como atendimento educacional. Então, era como abrir uma escolinha, por exemplo, de gastronomia, ou de judô, ou de balé, né? Você não tinha orientações do campo da educação para gerir aquelas instituições. Nós já falamos isso, só estou lembrando também, tá, gente? Isso nós já vimos lá na Organização da Educação Infantil. A ausência de uma definição mais clara acerca da identidade da educação infantil. Então, era muito dúvida, se é para cuidar, é para educar, né? Sempre essa disputa. Para que a educação infantil serve? É para preparar para o ensino fundamental? Essas coisas estavam ainda muito em discussão. Permanecem, né? Mas eu acho que há uma clareza maior. Você tinha pouquíssimas crianças sendo atendidas nessas instituições, mais um pouco de 4
5 e 6 anos, lembrando que 6 anos era da educação infantil, né? Então, você tinha um pouco, quanto mais próximo do ensino fundamental, maior a oferta, maior a garantia de matrículas, e quanto menorzinha, menos matrículas a gente tinha, né? Um número muito reduzido. E também uma diferença, se a criança era rica, ela estava mais na escola aos 4 anos, se ela era pobre, ela tinha menos chance, estava menos atendida. Você tinha no Brasil classes de alfabetização. Isso não existia em Minas Gerais, mas era muito presente no Brasil. O que que eram essas classes? Eram classes de crianças de 6 anos que não se alfabetizaram, então ficavam retidas antes de ir para o ensino fundamental, né? Eram chamadas classes de alfabetização. Quero que vocês prestem muita atenção, porque há um risco de que isso volte a acontecer, nós podemos discutir isso mais tarde, né? Como essa política de atrelar a educação infantil a esse pré-requisito de preparar as crianças para a alfabetização. Então, é preciso prestar muita atenção, porque a política, ela não é essa estabilidade, né, e nem essa progressão. Alcançamos isso, significa que vai melhorar? Não, nós podemos retroceder. Isso é muito importante ter em mente. Você tinha naquele contexto, lembrando, estou falando aqui de 97, 98, né, 99, ou seja, o período que antecede a homologação dessas diretrizes, você tinha muitos professores leigos, ou seja, que não tinham sequer o magistério, era um índice bastante elevado. E você tinha também uma ausência completa de especificidade para a formação inicial desse professor que ia atuar com essas crianças. Um problema que ainda existe, mas que a gente pode saber que era bem mais grave, né? Bom, o que eu fiz aqui foi trazer algumas fotos de atendimento dessas crianças em instituições privadas de Belo Horizonte, para vocês verem como que essa situação se materializa nessas imagens, né? Vocês vão ver aqui um atendimento em uma instituição que era considerada de boa qualidade, as crianças tinham um atendimento bem cuidado, vamos dizer assim, né, uma boa materialidade, mas, no entanto, eu quero que vocês vejam, e era conveniada com a Prefeitura de Belo Horizonte, eu quero que vocês observem os espaços físicos, né, e a situação de atendimento dessas crianças, crianças de famílias pobres, né. É preciso dizer também, lembrando a Organização da Educação Infantil, que Belo Horizonte não tinha atendimento público de 0 a 3, né? Só 4, 5 e 6, e esse mesmo percentual muito baixo. Naquelas alturas ali, a gente tinha 4.000 crianças atendidas na rede direta, em escolas de educação infantil, ou em classes de educação infantil em escolas de ensino fundamental, chegavam a 4.000 e poucas crianças, ao passo que as crianças que estavam na rede privada conveniada chegava a 20.000 crianças, ou seja, 5 vezes mais, né? E isso fora as crianças que podiam pagar mensalidades, que estavam na rede particular, que era um número parecido com esse, né? 20.000 crianças. Então, 4.000 crianças apenas nas escolas públicas de Belo Horizonte. Essa era a situação, né? Eu quero que vocês observem a pobreza do ponto de vista dos estímulos do acolhimento dessa criança nesse espaço, né? Quer dizer, você não tem nenhuma marca simbólica ali de acolhimento da infância, né? Os espaços pareciam muito mais ligados a essa questão do cuidado, do que essa preocupação com esse sujeito que está em processo de desenvolvimento, que vive uma especificidade, né? A gente vê aqui, por exemplo, que você pensa, não é só porque a instituição era pobre, né? Porque havia uma pobreza do ponto de vista da concepção do que era atender essas crianças. Bom, então vamos falar, agilizando um pouquinho mais, senão vai ficar muito longa a aula, né? Nós vamos entrar aí nas diretrizes de 99. Então, a situação era essa no Brasil, né? Com algumas alterações, um número maior de atendimento no município do que em outro, né? Uma precariedade maior numa, qualidade um pouco melhor na outra, mas, em linhas gerais, era essa ausência de regra, essa ausência de definição do que era educação infantil, do ponto de vista da normatização, né? E do ponto de vista também da prática e da formulação teórica.
Então, as diretrizes de 99, elas são um documento importantíssimo e marcam essa entrada da educação infantil na área da educação, ou seja, começa aí um trabalho importante, é um marco importante para dizer educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, nós já temos nas diretrizes os princípios norteadores que vão permanecer nas novas diretrizes, né, na reformulação em 2009, que são os princípios éticos, políticos e estéticos. Né? Lá no parecer, o parecer vai dizer os princípios políticos, que são dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Então, pensar que as crianças bem pequenas são sujeitos de direitos políticos, né? E em processo de formação como sujeitos políticos, que integram, fazem parte, né, dos processos de cidadania. Os princípios estéticos, né, que são da valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Então, essa perspectiva da ampliação, né, da nossa capacidade humana para sensibilidade estética, né, muito ligada à área da cultura, à área da criatividade, à área da ludicidade. E faltou eu falar dos princípios políticos, né? Não, mentira. Dos princípios éticos. Os políticos eu falei, então falei dos políticos, dos princípios políticos, estéticos e dizendo dos éticos, né? A valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, eu queria muito que vocês prestassem atenção nesses princípios, porque por eles nós chegamos nessa concepção de quem é essa criança para a educação infantil, né? Rompendo com aquela ideia de que é um vir a ser, um sujeito que está se formando, e nós estamos preparando para que um dia venha a ser um adulto, etc. É um sujeito em desenvolvimento que já possui esses direitos, né, que estão assegurados por meio desses princípios. Tá? As diretrizes também determinam o conteúdo que deve ser tratado nas propostas pedagógicas das instituições de ensino, isso também é algo a se observar como um ganho importante, né? Então, quais seriam esses? Fala da promoção de práticas de cuidado e educação, né, que integrem os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais. Essa ideia da articulação ou da integração entre cuidar e educar é muito importante e foi uma construção, então, já das diretrizes. Por quê? Porque se a gente entender o que eu falei, como vinha sendo antes, né? Como é que vinha sendo tratado antes, essa dicotomia entre as crianças mais pobres, que são cuidadas e numa perspectiva até nem é assistencial, mas assistencialista, passar disso para a ideia de que esse sujeito tem direito a aprender, né, mas que, ao mesmo tempo, essa aprendizagem pressupõe o cuidado, a proteção, né, é disso que nós estamos tratando. Então, é entender que na educação infantil, eu acho que eu poderia dizer em todas as etapas e níveis, quem cuida, educa, né, mas na educação infantil essa indissociabilidade é muito marcante para essa etapa. Né? Não é possível pensar que um professor troca a fralda e quer dizer, uma pessoa fica responsável por trocar a fralda ou alimentar e a outra vai trabalhar a questão pedagógica, educativa. Né? A gente tem insistido muito nisso. São ações indissociáveis, se cuida educando, se educa cuidando. As atividades intencionais, também muito importante as diretrizes terem chamado a atenção para isso, ou seja, não é porque o eixo, essa criança que está em processo de desenvolvimento, que ela é uma criança que aprende pelas interações e nas brincadeiras, né, pela brincadeira, não quer dizer que a ação do professor, a ação daquela instituição não tem que ser permeada pela intencionalidade pedagógica. Né? Fala também da avaliação que deve acompanhar
e registrar o desenvolvimento da criança, e muito importante, sem objetivo de promoção. Então, já naquela época era muito claro, né? A educação infantil não reprova, ela não tem essa avaliação, não pode ser para classificar e nem para promover a criança. Essas atividades devem ser coordenadas, supervisionadas e avaliadas por educadores, com pelo menos o nível médio, modalidade normal. Então, aqui estava se falando da coordenação pedagógica, da direção, chamando atenção para essa importância de que é uma área que quem coordena, orienta, planeja são professores, educadores, etc., né? A importância da gestão democrática, o uso do espaço físico, do horário, do calendário. Vocês estão vendo que era sempre essa ideia de que as normas, a forma de organizar, quem determina é a área da educação. Bom, então eu queria ressaltar aqui duas contribuições, tudo isso que eu disse que foi muito importante, sobretudo pensando naquele contexto histórico, né? Mas eu queria marcar essas duas contribuições que eu acho também fundamental para a discussão da função social da educação infantil, que as diretrizes ajudou a formular, né, essas primeiras diretrizes. A primeira delas tem a ver com a idade de 0 a 3 anos, então era muito importante dizer, é diferente das crianças de 4 a 6, né, tem uma especificidade, mas essa especificidade não quer dizer que não seja educação. Então tinha essa ideia, né, de trazer as crianças de 0 a 3 anos, chamando atenção para o desenvolvimento, né, social, cultural, o ambiente, que é um ambiente, né, que potencializa formas de expressão, chamando atenção para as linguagens, etc. E também as especificidades aí dos 4 a 6 anos, a preocupação de dizer não é que as crianças são maiores e precisam estar preparadas para a etapa seguinte, mas que elas têm uma especificidade que não quer dizer que elas deixam de ser público da educação infantil, que continua tendo as mesmas, né, algumas das atuações que se previa para 0 a 3, mas com algumas especificidades, né? Bom, então, falamos aí de como avançou essas diretrizes, mas ao mesmo tempo como que a gente foi percebendo com o passar dos tempos, né, que a educação infantil avançava e que era preciso, então, reconstruir, redimensionar, né, refazer essas diretrizes. Quais alguns limites? Claro que a gente poderia dizer outros, mas eu queria marcar. Foram diretrizes muito centradas nas instituições, na organização das instituições, com pouca direção para as políticas mais amplas, para as políticas públicas. Isso se explica por aquele contexto, né? Era muito importante dizer o que é uma instituição de educação infantil, né? A dificuldade de definir, eu acho que até decorrente dessa primeira limitação, os limites de atuação da educação infantil. Porque se você tinha essa ausência, né, de referências do que era cuidar e educar a criança pequena, de 0 a 6 anos, tudo passou a ser educação infantil. Então, tinha uma dificuldade da gente construir esses limites, ou seja, que a educação infantil, ela é um dos direitos da criança de 0 a 6 anos, mas existem direitos que estão na área da assistência, na área da saúde, na área da cultura, né? Então, ela tinha pouca definição em relação a isso. Nós vamos ver, quando entrar nas diretrizes de 2009, o que eu quero dizer em relação a essa maior delimitação do papel da educação infantil. E, decorrente disso, também, uma dificuldade de definir as especificidades da educação infantil em relação ao ensino fundamental, mas também em relação à área da assistência social. Em relação, quanto menor a criança, mais embolado com a assistência, né, e quanto maior, mais próximo do ensino fundamental, apesar da gente ter avançado, como eu tentei deixar claro na exposição das lâminas anteriores, ou seja, nós demos alguns passos importantes, mas era preciso assegurar mais essa clareza em relação a essas duas tensões que marcam a educação infantil, né? Aproximar-se demais da área da assistência, quando a criança é pequena, ou aproximar-se demais do ensino fundamental, numa aproximação que não é uma aproximação solidária, mas de submissão, né? De preparar para. Muito bem. Aí nós vamos entrar, então, agora nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil,
de 2009, que é ainda, vocês veem, já se passaram mais outros 10 anos, vocês viram, né? De 99 a 2009, 10 anos, de 2009 agora, mais 10 anos. Então, e elas continuam muito atuais. Primeira coisa que eu acho importante ressaltar é que foi um processo muito dialogado com a área, né, com muita participação. As pessoas se envolveram, os pesquisadores, né, audiências públicas para elaboração, debates, reescrita. Então, isso não é um processo, não é só uma estratégia, né, isso acaba repercutindo também na durabilidade, né, dessas normas, quer dizer, as pessoas se apropriam. Quando você fala hoje das diretrizes curriculares, é quase um consenso da área de que são diretrizes muito importantes, bem fundamentadas, com importantes orientações para a área, então elas continuam muito atuais, né, nesse sentido. Bom, então, as diretrizes de 2009, eu queria chamar a atenção para a definição de currículo, né, é uma definição muito importante, muito adequada, vamos dizer assim. Então, como que está essa definição? Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural e artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Quero chamar a atenção para algumas partes. Olha, primeira coisa, é um conjunto de práticas. Então, não é um conjunto de conteúdos, não é um conjunto de teoria, né? É um conjunto de práticas. Né? Não é também uma ou outra prática, mas um conjunto. Né? Então, isso dá a ideia de que é algo que parte do fazer, né? E não do arcabouço teórico, e que aglutina, né? Essa ideia de conjuntos. Ok, então são práticas que buscam fazer uma ponte entre aquilo que as crianças sabem, ou seja, as suas experiências e saberes. Então, isso é muito importante para a gente ver que há uma concepção dentro desse conceito de que as crianças, mesmo as muito pequenas, talvez, sobretudo elas, né, elas possuem experiências e elas possuem saberes, e que essa educação infantil precisa conhecer essas experiências, porque ela precisa articular essas experiências com o quê? Né, com os conhecimentos que a gente acredita que as crianças possam vir a se apropriar deles. Né? Então, vocês veem, não é uma ou outra atuação, mas são práticas que se articulam, né? E ao fazer essa articulação, é para quê? Para juntar aquilo que a criança sabe com aquilo que ela pode, tem direito, né, merece vir a saber. Sobre o quê? Sobre o patrimônio cultural e artístico, ambiental, científico. Então, são várias dimensões da vida humana. Então, esse conceito, eu acho a formulação dele quase que perfeita, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos rompendo com a ideia de que currículo é um conjunto de listas do que conhecer, do que saber, do que aprender ou do que adquirir, e nós estamos falando um conjunto de práticas, então de ação, né, que conseguem fazer essa ponte entre o que a criança já sabe e aquilo que ela vai precisar, poder, dever, querer saber, né? Para que isso? Para promover esse desenvolvimento que não é de uma área, de um conhecimento específico, mas um desenvolvimento integral dessa criança. Então, queria que vocês voltassem nisso, porque isso está sendo agora discutido, problematizado, e talvez a gente perca essa ideia tão generosa em relação à educação da criança pequena. Bom, dentro nessa linha, depois de tão bem definido que é o currículo dessa criança pequena, nós temos o artigo 4º que vai trazer a ideia da criança como sujeito histórico e de direitos, né? Então isso também é muito importante, essa definição de criança, né? É por isso que ela está ligada a essa definição de currículo, e essa definição de currículo é tributária também da definição de criança. Então, é um sujeito histórico e de direitos que constrói sua identidade, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, enfim, um sujeito que produz cultura. Outra
outro conceito importantíssimo, porque sempre fazendo um paralelo, o que não seria isso? Seria aquela ideia de um sujeito que é, né, ou de um não sujeito, alguém que é um vir a ser, né, que a gente precisa preparar para, que está submetido à lógica do adulto, etc. Aqui uma outra definição importantíssima, que é em relação às creches e pré-escolas. Lembra quando eu falei que lá nas diretrizes de 99 era fluida essa definição, tudo é educação infantil? Então, aqui a definição é bem mais materializável, né? Então, são espaços institucionais não domésticos, importantíssimo. Ou seja, mães crecheiras, o que está muito acontecendo, não deixou de acontecer, né? As diretrizes não são uma mágica que define, a partir delas passou a ser assim, né? Mas ela aponta para importante materialização de uma política protetiva dessa criança, no sentido da educação, da garantia do direito à educação. Então, continua acontecendo, infelizmente, mas agora, na pandemia, nós estamos sofrendo uma ameaça enorme, né? Que é a contratação de pessoas não especializadas, né, para espaços sem nenhuma regulamentação, não espaços domésticos e não escolares, não educativos, né, para atender essa criança, ou seja, um atendimento pobre para criança pobre, né? E também nas famílias mais abastadas, a gente tem visto na pandemia essas soluções de contratar pessoas não capacitadas, não da área educacional, para entreter as crianças, né? Então, essa definição é muito importante, são espaços institucionais não domésticos, que então se constituem como estabelecimentos educacionais que podem ser públicos ou privados, que educam e cuidam. Então, de novo, a questão da indissociabilidade entre cuidar e educar. De crianças de 0 a 5 anos, então, também teve a definição, porque a criança de 6 foi integrada ao ensino fundamental. No período diurno, então não pode ser noturno, porque à noite espera-se que as crianças estejam descansando, elas não têm que ter essa intencionalidade educativa, né, que requer para ser considerado creche ou pré-escola, que pode ser na jornada integral, então, igual ou superior a 7 horas, ou na jornada parcial, nunca menos de 4 horas. Importantíssimo, regulados, supervisionados por órgãos competentes do sistema educacional, submetidos a controle público. Esse finalzinho também é muito importante, né, porque é para dizer quem organiza, determina as normas, não é a área da saúde, não é a área da assistência, é a área educacional, porque nós estamos falando do direito da criança de aprender, né, e de se desenvolver plenamente. Bom, vamos adiantar aqui mais um pouquinho. Então, as diretrizes de 2009, elas vão falar do dever do Estado de garantir a oferta, né, que não pode haver seleção para a entrada dessas crianças. Depois vocês vão perguntar, mas gente, não tem os vestibulinhos? Sim, isso é proibido, isso não poderia acontecer, né? Estou falando da norma, não estou falando do que acontece, né? Mas depois a gente pode discutir como que normatizar é importante e como que nós podemos avançar a partir de uma boa norma, ou podemos retroceder com normas fluidas ou inadequadas, mas que também uma norma não assegura, né, uma mudança na prática, não é imediato, né, mas é um parâmetro de luta, vamos dizer assim. Então, a obrigatoriedade da matrícula a partir dos 4 anos, que também foi uma exigência mais recente, né, começou com a emenda constitucional, que é de 2009, então as diretrizes já trazem essa definição. Essa definição da idade, que foi tão polêmica, mas que agora está superado, né? O Supremo Tribunal Federal já definiu crianças de 6 anos que completam até 31 de março, elas são do ensino fundamental, né? E as que completam depois dessa data são da educação infantil. Há também a exigência da frequência na educação infantil, mas não como um pré-requisito para matrícula no ensino fundamental, então, apenas como garantia do direito da criança, né? Isso também foi regulamentado depois na LDB,
nas mudanças que se operaram na LDB. Mas aqui é importante dizer, olha, não é pré-requisito. Se a criança for a ela denegado o direito de frequentar, ainda que sendo obrigatório para pais matriculares, né, para os pais matricular as crianças a partir dos 4 anos, pode acontecer disso não se efetivar e a criança não pode ser penalizada, né? Ela precisa ter assegurada a entrada dela no ensino fundamental, tendo ou não frequentado a educação infantil. A obrigatoriedade de que as vagas sejam oferecidas perto da casa da criança, e ali já falei do horário integral ou parcial. Há uma definição interessante também, que define o que é proposta pedagógica e o que é currículo, que é sempre uma discussão grande, né? E as diretrizes vão colocar um pouco um fim, dizendo a proposta pedagógica ou o projeto pedagógico de uma instituição é algo maior do que o currículo. O currículo está dentro da proposta pedagógica. A proposta pedagógica é esse plano orientador, né? Nós podemos falar o que tem no projeto político pedagógico. Tem metas, né, tem as regras de convivência daquela instituição, tem a quantidade de funcionários e o papel que eles vão cumprir, né? Então vocês estão vendo que é algo mais amplo. E dentro do projeto político-pedagógico, o currículo, que é aquele conjunto de práticas, né, que vão ser estabelecidos na organização dessas práticas em torno da ideia da ampliação dos conhecimentos, das experiências das crianças. Se mantém os direitos, os princípios éticos, políticos, estéticos, que nós já falamos sobre eles, né? E vem falar dos objetivos das propostas pedagógicas para garantia do acesso, da apropriação, renovação, articulação de conhecimentos, né? Esses objetivos estão definidos aqui na proposta pedagógica do artigo 8, assegurar o trabalho coletivo, garantia de autonomia dos povos indígenas. Então, isso também é muito bacana nas diretrizes de 2009, porque trazem visibilidade para esses sujeitos que eram invisibilizados, né, lá no final da década de 90. Então, fala dos povos indígenas, da valorização das famílias de agricultores, extrativistas, né, dos povos das florestas, quilombolas, as comunidades tradicionais. Então, é muito bacana essa visibilidade que é dada a esses novos, não novos, né? Mas para nós ter visibilizado essa educação que precisa garantir a especificidade para esse público. Muito bem. E o artigo 9º, que é muito importante, o artigo 9 das diretrizes, porque ele vai traçar, vai ser algo importante, inclusive, para depois a retomada na Base Nacional Comum Curricular, como a gente vai ver. São os eixos, define, né? Retoma a ideia de que os eixos norteadores da proposta pedagógica são a brincadeira e as interações. Eu acho que a gente chegou a discutir isso na organização da educação infantil, mas lembrando que isso não é só retórico, né, que isso é o que funda, é o que define a educação infantil e a possibilidade de construção de um currículo voltado para a criança, ou seja, compreender que a criança, ela pensa o mundo, ela organiza cognitivamente, emocionalmente, né, ela se apropria das coisas que estão no mundo, dos conceitos, conteúdos, vai construindo suas habilidades, suas competências a partir da brincadeira. E aí não é o fato da criança, da escola, por exemplo, colocar a criança para brincar simplesmente, não é isso. Né? Ou priorizar metodologicamente a brincadeira. Não é isso, ainda que isso seja importante, mas é muito mais radical do que isso, é dizer, a brincadeira precisa fazer parte, porque ela faz parte do pensamento infantil, da forma da infância atuar sobre o mundo. Então, a escola estar apta a absorver a brincadeira como um elemento fundante da proposta pedagógica. Né? Por isso que eu costumo dizer, é muito mais não apenas planejar situações de aprendizagem, mas reconhecer na brincadeira, na ação da criança, na cultura de pares, né? Elementos para você planejar, né? Para você propor situações de ampliação da experiência. Então,
explicando um pouco melhor, a brincadeira é constitutiva desse sujeito, então não é aquilo que a gente escuta muito, né? Para com isso que não é hora de brincar. Na educação infantil isso não poderia nunca ser dito, né? Porque é extrair dessa ação dela de fazer de conta, de brincar, de imaginar, ou de repetir atos, né? Quando os bebês fazem os jogos de repetição, como é que isso vai integrar a sua proposta educativa, né? O seu planejamento, o seu currículo. E as interações, por tudo que a gente já estudou de Vygotsky, de Bakhtin, né, dessa ideia de que nós nos constituímos na troca com o outro, nas interações. Então, as interações entre as crianças, que é fundamental para a aprendizagem, nossa com as crianças, né, nossa com as famílias. Então, nós aprendemos nessa troca com o outro, nós nos tornamos humanos exatamente porque nós aprendemos com o outro. Então, interações e brincadeiras são o eixo, os dois eixos norteadores da proposta pedagógica, e que devem garantir, a partir disso, o conhecimento de si, do mundo, a imersão das crianças nas linguagens gestual, verbal, plástica, experiências de narrativas, né? Experiências para as crianças estabelecerem relações quantitativas. Então, vocês estão vendo que aqui vão vir os campos de experiência que nós vamos estudar na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, vem falando aqui quais são essas, vamos dizer, essas áreas, né, em que a educação infantil precisa atuar, né? As vivências estéticas, falou lá atrás das linguagens, né, criatividade, autonomia nas ações de cuidado, de auto-organização. Então, aqui é o desenho, o artigo 9 é o desenho desse currículo, né, mais efetivamente. Aqui ainda do artigo 9, né, vocês estão vendo, relação com manifestações de música, promovam cuidado com a preservação. Isso aqui tudo está escrito errado, gente, desculpa, depois eu vou mudar. O conhecimento da biodiversidade, conhecimento das manifestações e tradições culturais. Então, aqui o professor olhando para isso, é a forma como ele vai planejar, sistematizar. Esse artigo 9 é o que materializa o currículo. O artigo 10 vai falar da avaliação, muito importante dizer que ela é processual, né? Então vai dizer a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras, das interações que as crianças estabelecem no cotidiano, precisa de usar múltiplos registros, a gente tem discutido muito isso, vai ter uma live do NEPEI sobre as formas, né, tão atuais que estão sendo criadas para registrar esses processos, os famosos portfólios, as mini-histórias, né? Enfim, várias estratégias para dar materialidade a essa ideia de uma avaliação processual. Observar os momentos de transição, então, da casa para a instituição, do interior da educação infantil, né, mesmo ali da criança, da turma de 1 ano para a turma de 2 anos, e assim sucessivamente, e a transição da creche para a pré-escola e, finalmente, da pré-escola para o ensino fundamental. Então, é muito importante, mais do que uma transição, né, que essa transição reflita uma relação entre esses diferentes momentos aí. E a documentação específica, ficou ruim ali para eu ler, não sei tirar esse negócio, gente, espera. A documentação específica e a não retenção das crianças na educação infantil, isso é muito importante. A educação infantil é proibida de reter, qualquer que seja a situação. O artigo 11, garantir a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento, que é a famosa transição para o ensino fundamental. Só esse artigo a gente teria muito para pensar, desenvolver, construir outras normas, né? A resolução do Conselho Municipal de Educação, aqui de BH, tem um artigo que vai dissecando essa ideia, que é ainda um grande desafio da área, né? Porque tem uma ruptura muito grande, como se a educação infantil, em alguns casos, né? A educação infantil fosse o lugar de brincar, e aí depois tudo acaba quando vai para o ensino fundamental, né? Isso eu estou caricaturando, mas vocês sabem, não precisa nem ser especialista da área para saber que muitas vezes isso acontece. Ou então,
né? Isso não acontece assim porque a educação infantil se submete à lógica do ensino fundamental, o que também é muito perverso, muito inadequado. Então, nós temos falado muito de uma relação, né? E as diretrizes trazem essa problematização e trazem isso à cena para a gente se preocupar em como fazer com que essa relação respeite a criança. Né? Na discussão da base, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é essa ideia de um currículo que parte dos bebês, né, começa dali e vai em direção às crianças maiores. A gente tem brincado do neném para o Enem. Né? E por que isso é tão importante? Porque os bebês, eles bagunçam no bom sentido, né, esse currículo formal baseado no conhecimento. A criança tem que aprender a ler e escrever. Então, a gente parte do objeto para o sujeito. E a educação infantil, nós estamos querendo que seja o sujeito a tônica do currículo. Então, se eu olho para o bebê, eu olho para a gênese, né, a gênese da linguagem, a gênese da relação com o mundo, né, a gênese que vai possibilitando um currículo mais generoso em relação. Aí é ruim, né, gente? Vou dar só uma paradinha para falar, porque eu gosto quando vocês perguntam, que a gente pode discutir, mas enfim, é o que temos para hoje, nesse Belo Horizonte gelado, que está até nevando aqui, minha mão está geladinha. O que é uma educação infantil de qualidade? Essa pergunta, ela não pode nos abandonar, né? Aí já vou fazendo uma síntese e finalizando, a noção de direito da criança de se educar em espaços formais de ensino desde o nascimento e a construção da identidade dessa etapa da educação básica, que dialoga com a próxima etapa, que é o ensino fundamental, mas não se submete a ele. É uma relação de solidariedade, né? Então, nós temos que discutir muito o que é qualidade, né? Isso a gente já tinha cutucado nas nossas aulas, né? Se você acha que uma educação infantil de qualidade é aquela que ensina a ler e escrever, né, custe o que custar, vamos dizer assim, coloca isso como meta, né, ou que as crianças aprendam a falar inglês, ou que enfim, se você coloca ênfase no conteúdo, você pode estar abrindo mão do processo de compreensão desse sujeito como alguém, e aí vem toda a concepção que está nas diretrizes, né, um sujeito que já vive, que já é um ser político, um ser, né, em formação estética, ética, etc. Bom, aí eu coloquei algumas cenas, porque eu queria mostrar que, claro, nem todas as instituições são assim, essas são imagens já até antigas ali da EMEA lá de Lisboa, mas o que eu quero dizer? Novamente, não é porque nós temos não é porque nós temos umas diretrizes mais é, adequadas do ponto de vista do cuidado e da educação dessa criança pequena que imediatamente nós temos práticas melhores. Mas que não é desconsiderável o fato de que uma boa norma impacta na prática. Eu gosto muito de dar eu gosto muito de dar o exemplo da regra de cinto de segurança que ninguém da minha geração tinha costume de usar, e a partir do momento que virou lei, né, que passou a ter multa, nananã, hoje dificilmente você vê uma pessoa, né, sem cinto, uma criança fora da cadeirinha. Então, há uma mão dupla, né? Tanto a sociedade constrói regras mais cidadãs, né, em relação à criança, nesse caso, e isso é fruto de interações sociais, de mudanças que se operam na sociedade, por isso as normas ficam melhores, e as normas estando melhores também impactam num atendimento melhor. Então, vocês viram lá naquele começo uma instituição absolutamente empobrecida do ponto de vista da ausência desses sujeitos, e aqui eu queria mostrar como é que essas imagens retratam as concepções que estão lá nas diretrizes, né? Então, aqui as professoras sentadas junto com as crianças, em roda, né? Mais de uma professora, as crianças parecem com uma possibilidade de interação muito maior, então, a organização do espaço, né? Aqui, novamente, até com bebês, né? Em que você tem as interações acontecendo, né? O respeito, tanto do ponto de vista estético, né? Um lugar mais bonito, mais amplo, mais arejado, ao que você possibilita a essa criança. Então,
as ferramentas, os materiais, os equipamentos que você possibilita. Também isso é um retrato da compreensão de que as crianças são sujeitos de direito, né? Essa foto também, o que você põe para as crianças fazerem, essa também, né, é muito o ponto de vista da criança, quer dizer, um adulto que possibilitou isso, também a marca que está, né, o que está como disponível para elas, o acesso que elas têm, aqui objetos, né, vocês veem que não é algo, não remete a algo, um gasto excessivo financeiramente dizendo, em relação às fotos que a gente viu quando eu quis mostrar o que antecedia as diretrizes de 99, né? Mas é trazer esse sujeito e como ele lida com o mundo, como ele pensa e organizar os materiais, as interações, etc. Né? Aqui, novamente, a possibilidade de interação entre as crianças, desde bebês, né? As crianças, bebezinhos interagindo, o livro na mão delas. Aqui também, né? Não é um material riquíssimo, caro, etc. Como é que você acolhe, aconchega, como é que a criança é percebida, né, por esses materiais, equipamentos, quer dizer, isso é fruto de uma concepção de educação infantil, uma concepção de educar crianças pequenas, como preparar o espaço, como pensar as práticas, né, que isso é currículo. Gente, eu quero pedir 1000 perdões, que eu acho que foi uma falação desenfreada, né, nos 52 minutos, passou um pouquinho aí dos 50 minutos da aula tradicional. Eu vou confessar para vocês que eu não achei bom, né, porque eu prefiro muito que a aula seja presencial, que vocês vão me interrompendo, que a gente vai construindo um texto juntas, mas enfim, também é bom poder falar para vocês, e eu vou ver como que no Moodle eu crio um chat para gente, tem gente que fala chat, né? Um chat, para a gente poder conversar sobre essa aula, tá bom? E tomara que dê tudo certo, eu nem sei se vai dar, estou aqui pelejando. Beijo para vocês, boa semana. Parar a gravação. Parar a gravação.